E aí, meu povo, tudo bem? Vamos começar aqui a falar de literatura de novo. Agora a gente vai começar a falar do modernismo em Portugal, beleza? Pessoal, então o modernismo em Portugal é a primeira metade do século XX. Vamos começar a falar sobre o contexto. Começa em 1915, né? Na verdade, o modernismo em Portugal. Antes dele, 1910, a gente tem a proclamação da República em Portugal, então tem um movimento político aí de conservadores e inconformados, né, querendo mudanças. A gente tem a revista Águia, que é uma revista de literatura, outras artes, filosofia e ciência, né, em 1910, e essa revista está ligada aí ao saudosismo de uma Portugal gloriosa, antiga, é uma tentativa aí de continuar como era antes, né? A gente pode chamar de os situacionistas, tanto na arte como na política, né? Nacionalismo, nessa revista, antes de começar o modernismo. Depois a gente vai ver que o modernismo vai romper com essa ideia situacionista, né? Os artistas modernistas, eles estavam inconformados com aquela situação que Portugal vinha sempre mostrando, né? Então, a gente também tem a Primeira Guerra Mundial, que começa um ano antes de começar o modernismo, né, e vai até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer também durante o modernismo. Outras questões: crescimento da industrialização, teoria da relatividade de Einstein, teorias psicanalíticas de Freud, transformações tecnológicas e o filme Tempos Modernos, que também é lançado aí no período do modernismo, né? O filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin mostra as consequências do boom da tecnologia, né? O homem sendo engolido pelas máquinas, a loucura que essa sociedade cheia das transformações tecnológicas traz para as nossas vidas, né? A gente tem as vanguardas europeias em todas as artes: expressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo. E aí a gente tem, em 1915, o início do modernismo em Portugal, né? Prega a renovação das artes, a liberdade de criação artística. Então, se o poeta quer usar métrica, ele usa. Se ele não quiser usar métrica, ele faz versos livres. Se ele quiser usar rima, ele usa. Se ele não quiser usar rima, ele faz versos brancos. E a gente vai dividir o modernismo em 3 gerações para poder falar mais especificamente aí sobre os autores, as características, né? Então, o marco inicial do modernismo é a primeira publicação da revista Orfeu, em 1915, que prega, então, a renovação artística, a ruptura com idealismos. Nós temos lá autores inconformados com a paralisação da cultura portuguesa, e os principais escritores são Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiro. Fernando Pessoa, na verdade, é como se fossem 4 autores, né? O Fernando Pessoa é ele mesmo, e os seus 3 heterônimos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. A gente vai ter um vídeo depois só sobre Fernando Pessoa. Aí vocês vão entender melhor como funciona essa coisa dos heterônimos. Essa revista que esses 3 caras aí fundaram, né, o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros, chamada Orfeu, ela é inspirada no mito de Orfeu e Eurídice. É uma história da mitologia greco-romana, né? Orfeu e Eurídice eram um casal apaixonado que iam se casar. E antes do casamento, a Eurídice é picada por uma cobra e morre. E o Orfeu ama tanto a Eurídice que ele vai até o mundo dos mortos para buscar a Eurídice. E ele pede ela de volta para o Hades, né, que é o deus dos mortos. O Hades deixa o Orfeu levar a Eurídice com ele, com uma condição: desde que ele não olhe para trás. Então ele está carregando a Eurídice está atrás dele, e ele tem uma vontade incontrolável de conferir se é a Eurídice mesmo que ele está levando, né? Se ele não está sendo enganado, etc. E ele olha para trás. E aí a Eurídice estava realmente atrás dele, mas ela é afastada e ela é levada embora, fora do alcance dele, que ele nunca mais vai conseguir alcançar. Então ele perde a sua amada por ter olhado para trás. Então, qual que é a ideia do mito do Orfeu ser o nome da revista da primeira geração modernista? Ele simboliza a renovação artística. Qual que é a ideia? É a gente produzir a nossa arte sem olhar para trás, sem considerar as características das escolas literárias anteriores, né? Seguir em frente, renovar a arte, a produção literária
em Portugal. Como a gente vai falar do Fernando Pessoa depois em outro vídeo, eu trouxe agora um poema do Mário de Sá Carneiro para a gente trazer como exemplo, né, dessa primeira geração. O nome do poema é Dispersão. Aqui está um trecho, tá? Esse poema é um pouco mais longo. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge cai sobre mim, feito ontem. Então, nesse poema aqui, a gente tem uma angústia existencial, né, do eu lírico. Ele se sente um estranho, né, socialmente e dentro de si mesmo. Então, essa é a sensação do poeta que a gente percebe aí nos versos desse poema. A gente vê que ele fez a opção aí por fazer um poema metrificado, né? A gente tem aí 7 sílabas poéticas. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, 7, é com saudades de mim. Então, vejam, a gente tem os versos metrificados e a gente também tem um esquema de rimas, né? Labirinto, sinto e a repetição, mim. Sonhar, ultrapassar e a repetição, vida, vida. Hoje foge e a repetição ontem. Então, só para comentar um pouquinho esse poema aqui, o Mário de Sá Carneiro é um dos fundadores da revista Orfeu e o pai dele é que editava, financiava aí essa revista. Em 1916, quer dizer, um ano depois da fundação da revista, ele cometeu suicídio e a revista Orfeu deixou de existir, né? Mas a primeira geração continua ainda durante um tempo, mas sem a existência da revista Orfeu. Vou começar a falar então agora sobre a segunda geração do modernismo. A gente tem a fundação da revista Presença em 1927. Esse é o marco inicial aí da segunda geração. A segunda geração também pega a renovação artística, né? Eles concordam com os autores da revista Orfeu. Eles fazem uma literatura intimista, subjetiva, com uma consciência mais crítica. Eles são mais críticos do que os autores da primeira geração. Principais autores: Miguel Torga, Branquinho da Fonseca, José Rédio, João Gaspar Simões. O destaque aqui vai para a prosa, né? Eu indico então para vocês a leitura do conto Mago, de Miguel Torga, que está lá no nosso livro, começa na página 16. Leiam como exemplo da literatura produzida, então, por essa segunda geração. Terceira geração, a gente chama de neorrealismo, começa na década de 40, né? A gente tem uma literatura engajada durante e depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, né? A gente vai ter aí a linha social, a linha psicológica, o mostrar a realidade para as pessoas perceberem mais, né, terem uma percepção diferente da realidade. A gente tem a influência dos autores brasileiros da terceira geração modernista. Então, a terceira geração começa primeiro no Brasil, em 1930, e depois influencia os autores portugueses, né? Por exemplo, Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, e Jorge Amado, né? São 2 autores brasileiros que influenciaram a terceira geração do modernismo em Portugal. Principais escritores dessa terceira geração: Ferreira de Castro, Carlos Oliveira, Fernando Namora, Alves Redol, José Cardoso Pires e Virgílio Ferreira. O exemplo, então, vai para um fragmento do Fernando Namora, que começa na página 30, lá do nosso livro, História de um Parto. Então, depois vocês deem uma lidinha lá para pegar o exemplo dessa terceira geração. Eu quero destacar também a Flor Bela Espanca, que ela é da mesma época da primeira geração do modernismo em Portugal, mas a obra dela não se adequa muito às características do modernismo, né? Apesar dela ter vivido nessa mesma época. Então, por isso que ela está separadinha aí, né? Ela é uma importante autora desse período. A sua obra dialoga, às vezes, com o romantismo e com o simbolismo, né? A gente vai tentar observar características dessas 2 escolas literárias nesse poema que a gente vai ler. Então, a gente vai ver temas como condição feminina, ânsia de amar, busca pela felicidade, na obra da Flor Bela Espanca. E vejam, Flor Bela é o nome dela mesmo de batismo, né? Não é nome artístico. Olha que nome bonito. Então, olha, esse poema Fanatismo, eu indico para vocês ouvirem a música do Fagner, que ele musicou esse poema, e é uma música muito bonita. O link está aí para vocês no Moodle, tá?
abram o link lá no YouTube para ouvir. Fanatismo. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E, olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Ele tem aí, em cada um dos versos, ou em quase todos os versos, né, um exemplo de fanatismo amoroso, né? Minha alma de sonhar te anda perdida, né? A perdição, o enlouquecer por amor, né? Não vejo nada assim, enlouquecida. Você tem o paradoxo do amor, né? Meus olhos andam cegos de te ver. Olha o paradoxo aí, né? A presença dos dois opostos dentro de uma mesma ação. Você não é a razão do meu viver, porque você já é toda a minha vida, você é a minha vida. Então olha o exagero aí, né, do fanatismo, a hipérbole, né, a figura de linguagem do exagero está relacionada aí com o fanatismo, né. Passo a ler o misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida, quer dizer, ela está sempre se repetindo, lendo esse mesmo livro do teu ser, de tanto que ela é fanática, né? Então, vejam que a gente tem aí, a gente falou lá em cima que ela tem características do simbolismo e do romantismo, né? Então, vejam aí que a gente tem essas imagens vagas e sugestivas, né, ao longo de todo o poema, e a gente tem essa idealização da pessoa amada, né? Inclusive como Deus, princípio e fim, né? Olha a comparação que ela faz a outra figura de linguagem, né? Você é como Deus. Então, você tem aí uma idealização grande, né? Amorosa. Então, tem essa característica do romantismo. Tudo bem? Vejam que a gente tem aqui um soneto, ó, 2 quartetos e 2 tercetos, e a gente também tem métrica, né? São decassílabos. Minha alma de sonhar te andar perdi. 10. Meus olhos andam cegos de te ver. 10. Não é sequer a razão do meu viver. 10. Dá para contar aí, a gente tem aí todos os decassílabos. Só para comentar um pouquinho, então, do poema para vocês. Depois que acaba, então, o modernismo propriamente dito, na segunda metade do século XX, a gente passa a ter o que a gente chama de pós-modernismo português, né? E a gente vai ter uma série de autores de destaque. Eu vou citar esses 3 para a gente ter exemplos aqui, né, para falar. Augustina Bessa Luiz, Antônio Lobo Antunes e José Saramago. Desses 3 eu destaco o José Saramago, que é o único prêmio Nobel de Literatura de língua portuguesa, né, até hoje, ganhou o prêmio Nobel em 1998. É um grande autor aí da nossa literatura. Um dos seus livros, Ensaio sobre a Cegueira, virou um filme muito legal, né, que vocês podem assistir aí se quiserem, fica a indicação. Indico muito a leitura. Para quem gosta de filosofia, tem o livro Caverna, que faz uma intertextualidade com o mito da caverna, do Platão. Vocês vão gostar muito. É isso, pessoal. Tudo de bom e até o próximo vídeo aí, que vai ser sobre o Fernando Pessoa.